Você provavelmente nunca parou para pensar nos seus rins hoje. Não pensou quando acordou, não pensou enquanto tomava café, não pensou quando veio até aqui. E sabe por quê? Porque os rins são assim, silenciosos, trabalhadores, discretos, a ponto de você esquecer completamente que eles existem, que eles estão aí agora mesmo, enquanto você me ouve, filtrando seu sangue, eliminando toxinas, regulando a pressão, mantendo você vivo sem pedir nada em troca, até o dia em que param de conseguir fazer isso direito. E aí, o silêncio acaba. Eu quero te contar algo que acontece com milhões de pessoas todos os dias e que a maioria só descobre quando já está estágio avançado. A creatinina subindo. Aquele número no exame de sangue que o médico olha com uma cara séria e diz que precisa ser monitorado. Esse número que, quando está alto, significa que seus rins estão sobrecarregados, que algo não está funcionando como deveria, que o filtro mais importante do seu corpo está começando a dar sinais de cansaço. E aqui é onde a história fica interessante, porque existe algo que pouquíssimas pessoas sabem, algo que a medicina integrativa vem estudando com muito cuidado nos últimos anos, algo que talvez esteja na sua fruteira agora mesmo, ou no mercado mais próximo de você, vendido por centavos, sem receita, sem prescrição. 5 frutas. Apenas 5 frutas que, quando consumidas da maneira certa, têm o poder de ajudar seus rins a trabalhar melhor, de reduzir naturalmente os níveis de creatinina e de proteger esse órgão silencioso que você nunca lembrou de agradecer. Mas antes de te contar quais são essas frutas, eu preciso te pedir uma coisa. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque uma dessas frutas, a quinta, é aquela que mais surpreende as pessoas. É aquela que quase ninguém imagina que tem relação com os rins. E quando eu te contar, você vai olhar para ela de um jeito completamente diferente pelo resto da sua vida. Eu prometo. Então vamos começar do começo. Vamos entender o que está acontecendo dentro de você quando a creatinina sobe. Por que isso importa tanto? E como essas 5 frutas podem ser um aliado real, concreto, acessível na proteção dos seus rins? Pensa comigo por um instante. Os seus rins são 2 órgãos, em forma de feijão, cada um com tamanho aproximado do seu punho fechado, localizados logo abaixo das suas costelas nas costas, pequenos para tudo que fazem. Cada rim contém aproximadamente 1 milhão de estruturas minúsculas, chamadas néfrons, e cada néfron funciona como um filtro microscópico, ultra sofisticado. Juntos, seus 2 rins filtram em torno de 1.880 litros de sangue por dia. 180 litros, todos os dias, sem descanso, sem férias, sem domingo. Durante esse processo de filtragem, o organismo produz naturalmente uma substância chamada creatinina. Ela vem da degradação da creatina, que é um composto presente nos músculos. Toda vez que você usa um músculo, contrai, caminha, carrega peso até quando mastiga, uma pequena quantidade de creatina se transforma em creatinina. Essa substância cai na corrente sanguínea e precisa ser eliminada pelo rim. Num rim saudável, isso acontece sem problema. A creatinina é filtrada e vai embora pela urina. Mas quando o rim está sobrecarregado, quando os néfrons estão trabalhando mal, quando a filtragem está comprometida, a creatinina não consegue sair a tempo. Ela fica, ela se acumula e o nível no sangue começa a subir. É por isso que a creatinina é usada como marcador da função renal. Quando está alta, é sinal de que o rim está com dificuldade. E o problema é que você não sente isso acontecer. Não dói, não dá febre, não acende nenhuma luz vermelha no seu corpo. A doença renal crônica, que afeta mais de 860 milhões de pessoas no mundo, avança em silêncio durante anos, às vezes décadas antes de aparecer nos sintomas. Quando você começa a sentir cansaço inexplicável, inchaço nas pernas, urina com espuma à pressão alta, difícil de controlar, muitas vezes o rim já perdeu boa parte da sua capacidade de filtrar. Eu te conto isso não para te assustar, mas para te acordar, para você entender por que cuidar dos rins proativamente
antes de o problema aparecer, ou no começo dele, quando ainda há muito a fazer, é uma das decisões mais inteligentes que você pode tomar pela sua saúde. E é exatamente aqui que as frutas entram na história. Há alguns anos, pesquisadores da área de nefrologia e nutrição começaram a olhar com mais atenção para compostos bioativos presentes em alimentos naturais, não como substituto para o tratamento médico, mas como suporte real mensurável ao funcionamento renal. E o que encontraram foi surpreendente. Certas frutas contêm substâncias que reduzem a inflamação no tecido renal, que melhoram a circulação nos glomérulos, que combatem o estresse oxidativo que danifica os néfrons e que ajudam o organismo a eliminar resíduos de forma mais eficiente. E em estudos com pacientes que tinham creatinina elevada, a introdução regular dessas frutas na alimentação mostrou reduções significativas nos marcadores renais. Não foram milagres. Foram resultados consistentes, replicados, documentados. Vamos então para a primeira fruta, a melancia. Eu sei o que você está pensando. Melancia, essa fruta que a gente come no verão, que é basicamente água que escorre pelo queixo, exatamente essa, porque é exatamente essa característica que a torna poderosa para os rins. A melancia é composta por cerca de 92% de água, o que a torna um dos alimentos mais hidratantes que existem. E água para o rim é vida. A principal função dos rins é filtrar o sangue e produzir urina para eliminar toxinas. Quando você está desidratado, o volume de sangue cai, a pressão dentro dos glomérulos diminui, a filtragem fica menos eficiente e os resíduos, incluindo a creatinina, tendem a se concentrar no sangue. Quando você se hidrata bem, tudo flui melhor. Mas a melancia não é só água. Ela contém uma substância chamada citrulina, um aminoácido que no organismo se converte em arginina, que por sua vez estimula a produção de óxido nítrico. E o óxido nítrico é um vasodilatador natural, ou seja, ele relaxa as paredes dos vasos sanguíneos, melhora a circulação e nos rins isso significa melhor fluxo sanguíneo para os néfrons, melhor filtração e mais eficiência na eliminação de resíduos. A melancia também contém licopeno, um antioxidante poderoso que combate o estresse oxidativo nos tecidos renais. O estresse oxidativo é um dos principais mecanismos de dano aos néfrons na doença renal crônica. Quanto mais você combate esse processo com antioxidantes naturais, mais você protege o tecido renal. Como incluir a melancia na sua rotina de forma eficaz? O ideal é consumir de 2 a 3 fatias médias por dia, de preferência no intervalo da manhã ou à tarde, longe das refeições principais. Você pode comer in natura, em cubos, ou preparar um suco simples sem adição de açúcar. Existe também uma receita muito usada na medicina natural, que é o suco de melancia com semente de pepino, que potencializa o efeito diurético e anti-inflamatório. Para quem tem histórico de cálculo renal, a consulta com um médico antes de aumentar muito o consumo é importante. Agora, um cuidado fundamental. Se você tem doença renal diagnosticada e já está em estágio avançado, ou se já faz diálise, o consumo de grandes quantidades de melancia pode não ser adequado por causa do potássio. Cada caso é um caso. Tudo o que vou falar aqui é uma informação educativa, nunca uma prescrição. Seu médico e seu nutricionista são insubstituíveis. Mas agora vamos falar da segunda fruta, e essa, para muitas pessoas, é uma pequena surpresa. O abacaxi, essa fruta que a gente coloca na pizza, que divide opiniões, que tem um sabor que vai do doce ao ácido, com uma elegância tropical que poucos vegetais alcançam. O abacaxi contém uma enzima chamada bromelina. E a bromelina é uma das substâncias mais estudadas da fitoquímica moderna. Ela tem ação anti-inflamatória documentada, capaz de reduzir a produção de citocinas pró-inflamatórias, que são as moléculas que o organismo libera quando está inflamado e que nos rins causam dano progressivo ao tecido. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a inflamação crônica de baixo grau é um dos principais inimigos dos rins. Não é aquela inflamação que você sente com febre e dor.
É uma inflamação silenciosa, constante, microscópica, que vai corroendo os néfrons lentamente ao longo dos anos. Fatores como má alimentação, sedentarismo, hipertensão não controlada, diabetes e até o estresse crônico alimentam essa inflamação. E quando você introduz a bromelina do abacaxi regularmente na sua alimentação, você começa a combater esse processo de dentro para fora. Além disso, o abacaxi é rico em vitamina C, outro antioxidante potente que protege as células renais do dano oxidativo. E contém manganês, um mineral que participa de processos enzimáticos importantes para o metabolismo celular nos rins. O modo mais eficaz de consumir o abacaxi para aproveitar a bromelina é comê-lo fresco, preferencialmente cru. O calor destrói boa parte da enzima, então sucos muito aquecidos ou abacaxi em conserva perdem muito do efeito. 1 a 2 fatias médias por dia ou um copo de suco natural sem açúcar já é suficiente. Uma dica pouco conhecida: a parte central do abacaxi, aquele miolo mais duro que muitas pessoas jogam fora, é exatamente onde a concentração de bromelina é maior. Não jogue fora. Triture, com o suco, um alerta de segurança. O abacaxi é ácido e pode irritar o estômago em pessoas com gastrite ou refluxo. Nesses casos, consumir sempre depois das refeições e em quantidade moderada. Mulheres grávidas devem conversar com o médico antes de aumentar muito o consumo de abacaxi, especialmente nos primeiros meses. Avancemos para a terceira fruta. E aqui eu vou te contar algo que muda completamente como você vê esse alimento. O limão. Não o limão siciliano daquele restaurante chique. O limão tati, o limão cravo, o limão que está em todo o mercado, em toda feirinha, que custa praticamente nada e que a maioria das pessoas usa apenas para temperar salada ou fazer limonada. Esse limão é um dos aliados mais poderosos que existem para a saúde renal. E o motivo é contraditório o suficiente para parecer impossível. O limão é ácido por fora, mas alcalinizante por dentro. Eu explico. Quando o limão é metabolizado pelo organismo, os seus ácidos são neutralizados e o que sobra na corrente sanguínea são compostos alcalinos, especialmente citrato. E o citrato tem um papel extraordinário nos rins. Ele se liga ao cálcio na urina, impedindo que esse cálcio se combine com oxalato para formar pedras nos rins. É por isso que médicos frequentemente recomendam o suco de limão para pacientes com histórico de cálculo renal. Mas vai além disso. O citrato presente no limão também melhora o ambiente bioquímico nos rins de forma mais ampla. Um pH urinário mais equilibrado facilita a excreção de certas toxinas e reduz a carga de trabalho dos néfrons. Além disso, o limão é rico em vitamina C e em flavonoides como a hesperidina e a diosmina, que têm ação anti-inflamatória e vasotetora, ou seja, protegem os vasos sanguíneos, incluindo os delicados vasos que alimentam os glomérulos renais. Estudos em pacientes com creatinina elevada mostraram que o consumo regular de citrato de potássio, que é uma forma suplementada do composto ativo do limão, produziu redução nos marcadores de dano renal ao longo de semanas. A versão natural, o suco de limão, embora com concentração menor, traz benefícios similares quando consumida com consistência. A maneira mais simples de incluir o limão na rotina é espremê-lo na água, meio limão numa xícara de água morna pela manhã, em jejum. É uma prática que milhões de pessoas adotam e que tem efeito real no metabolismo e na saúde renal. Você também pode usar o limão para temperar peixes, frango, saladas e legumes no lugar do sal, o que tem o benefício duplo de reduzir o sódio da dieta, que é um fator de sobrecarga para os rins, e de introduzir os compostos benéficos do limão na refeição. Cuidado! Quem tem esofagite severa ou úlceras deve moderar o consumo. E quem usa medicamentos sensíveis ao pH gástrico deve conversar com o médico antes de fazer disso um hábito diário. Chegamos à quarta fruta, e essa é especial por um motivo bem diferente das outras. A uva, especialmente a uva escura, roxa ou preta.
A uva contém uma substância que você provavelmente já ouviu falar, o resveratrol. Esse composto ganhou fama nos anos 90, quando pesquisadores começaram a estudar o chamado paradoxo francês. O fato curioso de que franceses, apesar de uma dieta rica em gordura, tinham taxas relativamente baixas de doenças cardiovasculares. E uma das hipóteses levantadas foi o consumo regular de vinho tinto, que é rico em resveratrol. Mas além do resveratrol, a uva contém quercetina, outro flavonoide com ação anti-inflamatória e antioxidante potente. E contém antocianinas, os pigmentos que dão a cor escura às uvas e que têm demonstrado efeito protetor específico sobre o tecido renal em estudos laboratoriais. As antocianinas reduzem o dano oxidativo nos néfrons, modulam a resposta inflamatória e parecem ter efeito protetor na fibrose renal, que é o processo de endurecimento do tecido renal que ocorre na doença crônica avançada. Há algo mais sobre a uva que poucos mencionam. Ela tem efeito diurético suave. Isso significa que ela estimula a produção de urina, o que ajuda os rins a eliminar mais resíduos, incluindo creatinina, de forma mais contínua. Não é uma diurese agressiva como a de certos remédios. É um efeito suave, natural, que, quando combinado com boa hidratação, produz resultados consistentes ao longo do tempo. A forma ideal de consumir a uva, para aproveitar esses benefícios, é comer as uvas inteiras, com casca e semente, porque a casca é onde se concentra a maioria dos polifenóis. Suco de uva integral, sem açúcar adicionado, também é uma boa opção, mas inferior à fruta inteira em termos de fibra e biodisponibilidade dos compostos. Uma porção de cerca de 20 a 30 uvas por dia, ou um copo de suco integral, é suficiente. Quem tem diabetes deve atenção ao índice glicêmico da uva e consumir com moderação. E agora, chegamos à quinta fruta, aquela que eu prometi no começo do vídeo que ia te surpreender. Aquela que quase ninguém imagina ter relação com os rins. Pronto para ouvir: o caju, aquela fruta brasileira, aquela cor alaranjada ou amarela vibrante, aquela polpa suculenta de sabor inconfundível, aquela fruta que a gente associa ao Nordeste, às festas de junho, ao suco gelado na praia. O caju tem um perfil nutricional que o torna extraordinariamente útil para a saúde renal. E o motivo principal é algo muito pouco discutido. O caju é um dos alimentos mais ricos em vitamina C da natureza. Mais rico que a laranja, mais rico que o limão. 100 gramas de caju chegam a conter mais de 200 miligramas de vitamina C, praticamente o dobro da mesma quantidade de laranja. Por que isso importa para os rins? Porque a vitamina C é um antioxidante essencial que protege os néfrons do dano oxidativo, como já falamos. Mas no caso do caju, esse efeito é potencializado por outros compostos presentes na fruta, como os taninos e os flavonoides, que têm ação anti-inflamatória específica no tecido renal. Mas tem mais. O caju contém ácido anacárdico, um composto presente na casca da castanha e em menor quantidade na polpa, que estudos recentes têm associado a efeito nefroprotetor, ou seja, proteção direta do tecido renal contra agentes que causam dano. Esse mesmo ácido tem demonstrado ação inibitória contra bactérias e vírus que podem causar infecções urinárias e renais. Além disso, o caju tem baixo teor de potássio comparado com outras frutas tropicais, o que é uma vantagem significativa para quem tem doença renal, porque pacientes renais frequentemente precisam restringir o potássio na dieta. Isso significa que o caju pode ser consumido com mais segurança por pessoas que já têm comprometimento renal diagnosticado. Claro, sempre com orientação do médico e do nutricionista. O caju também tem propriedades antihipertensivas suaves, ou seja, ajuda a manter a pressão arterial em níveis mais controlados. E isso é diretamente relevante para os rins, porque a hipertensão arterial é uma das principais causas de doença renal crônica. Quando você cuida da pressão, você cuida dos rins. Quando o caju contribui para a pressão mais equilibrada, ele está indiretamente protegendo seus néfrons.
Como consumir o caju? Fresco é sempre a melhor opção. A polpa in natura preserva todos os compostos ativos. Suco natural sem açúcar é a segunda melhor opção. A castanha de caju, que é o verdadeiro fruto botânico da planta, também traz benefícios, com gorduras boas e zinco, mas tem mais calorias e não substitui o benefício específico da polpa para os rins. 1 a 2 frutas por dia ou um copo de suco natural já é uma quantidade eficaz. Agora eu preciso pausar aqui por um momento, porque ao longo deste vídeo eu falei de 5 frutas poderosas, mas existe algo que conecta todas elas, algo que nenhuma fruta do mundo consegue fazer por você, algo sem o qual qualquer estratégia natural perde muito da sua eficácia. Água. Soa simples demais. Para ser verdade, eu sei, mas a hidratação adequada é, sem exagero, o fator número 1 que você pode controlar para proteger seus rins. Os rins precisam de volume suficiente de líquido para fazer a filtragem funcionar bem, para diluir a creatinina e outros resíduos no sangue, para manter a pressão nos glomérulos adequada, para produzir urina em quantidade suficiente para eliminar toxinas. A recomendação geral é de cerca de 2 litros de água por dia para adultos saudáveis, mas essa quantidade varia com o peso, atividade física, o clima e outras condições de saúde. Uma maneira prática de saber se você está bem hidratado é observar a cor da urina. Se estiver amarela clara ou quase transparente, boa hidratação. Se estiver amarela escura ou com cheiro forte, você precisa beber mais água. E a boa notícia é que as 5 frutas que discutimos hoje contribuem significativamente para a hidratação, especialmente a melancia e o caju, que tem alto teor de água. Então, quando você come essas frutas, está simultaneamente introduzindo compostos protetores e adicionando líquido ao organismo. É um benefício duplo. Mas além das frutas e da água, existe um conjunto de hábitos que, quando adotados junto com essa alimentação, criam um ambiente interno muito mais favorável para os rins. O primeiro hábito é reduzir o consumo de sódio. O sal em excesso aumenta a pressão arterial, que por sua vez aumenta a pressão dentro dos glomérulos, o que acelera o dano renal ao longo do tempo. Reduzir o sal na comida, evitar ultraprocessados que são carregados de sódio oculto e usar ervas e limão para temperar no lugar do sal são mudanças que os rins percebem rapidamente. O segundo hábito é moderar o consumo de proteína animal. Proteínas são necessárias para o organismo, mas em excesso produzem mais resíduos nitrogenados, incluindo creatinina, que sobrecarregam os rins. Não se trata de eliminar a proteína, mas de equilibrar. Substituir parte das proteínas animais por proteínas vegetais, como feijão, lentilha e grão de bico, é uma estratégia que a nefrologia nutricional recomenda amplamente para pacientes com creatinina elevada. O terceiro hábito é controlar os anti-inflamatórios não esteroides, aqueles remédios que a gente toma para dor de cabeça, dor nas costas, inflamação, sem receita e sem pensar muito. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Esses medicamentos, quando usados com frequência, têm efeito vasoconstritor nos rins, ou seja, reduzem o fluxo sanguíneo renal e podem causar dano progressivo. Se você usa esses remédios regularmente, vale muito conversar com seu médico sobre alternativas. O quarto hábito é o controle do açúcar. O diabetes é a segunda maior causa de doença renal crônica no mundo. A glicose elevada cronicamente danifica os vasos dos glomérulos de forma irreversível ao longo dos anos. Manter a glicemia controlada é proteger os rins de maneira direta e poderosa. O quinto hábito é o movimento. Atividade física regular melhora a circulação sanguínea, incluindo nos rins, reduz a inflamação sistêmica, ajuda no controle da pressão e da glicemia e melhora a composição corporal, reduzindo o excesso de gordura visceral, que é um fator de inflamação crônica. Não precisa ser uma maratona. Uma caminhada de 30 minutos por dia, 5 dias por semana, já produz benefícios renais documentados. Agora deixa eu te dar um guia prático. Algo concreto, simples, que você pode começar hoje mesmo,
sem gastar nada extraordinário, sem precisar de suplementos caros, sem precisar de equipamentos especiais. Logo cedo, antes do café da manhã, esprema meio limão numa xícara de água morna e beba devagar. Isso alcaliniza suavemente o organismo e oferece citrato para os rins ainda no início do dia. No café da manhã ou no intervalo da manhã, inclua 1 a 2 fatias de melancia ou um copo de suco de melancia natural, sem açúcar. Se não for época de melancia, 2 a 3 fatias de abacaxi fresco com o miolo são uma excelente alternativa. No almoço, use o limão para temperar o peixe, o frango ou a salada. Reduza o sal. Use mais ervas aromáticas como salsinha, coentro, alecrim, que além de saborosas, têm compostos anti-inflamatórios próprios. No intervalo da tarde, inclua uma porção de 20 a 30 uvas escuras. Se não encontrar uvas, um copo de suco de uva integral sem açúcar é uma alternativa. No fim da tarde ou à noite, o caju entra em cena, fresco, se disponível. Um copo de suco natural sem açúcar, se não tiver a fruta. E se não for época de caju, uma pequena porção de castanha de caju crua, sem sal, também contribui. Durante todo o dia, beba água. Não espere sentir sede. A sede já é um sinal de desidratação inicial. Mantenha uma garrafa de água por perto e beba regularmente ao longo do dia. E uma última coisa sobre o guia prático: a consistência vale infinitamente mais que a perfeição. Não precisa fazer tudo todos os dias de maneira impecável. O que importa é criar um padrão, um ritmo, uma nova relação com a alimentação que ao longo de semanas e meses vai acumulando benefícios que os exames vão começar a mostrar. Mas eu preciso agora falar sobre algo muito importante, que é a linha entre o autocuidado natural e a necessidade de atenção médica. E esta parte não é negociável. Se você tem creatinina alta diagnosticada, se seu médico já falou em comprometimento renal, se você tem diabetes e hipertensão, histórico de pedra nos rins, ou qualquer condição renal conhecida, tudo o que discutimos hoje é um complemento ao seu tratamento médico, nunca um substituto. As frutas que apresentei têm eficácia documentada como suporte nutricional. Elas podem ajudar significativamente, mas não substituem a medicação prescrita, não substituem o acompanhamento médico regular, não substituem os exames periódicos. Se você ainda não sabe como estão seus rins, se faz anos que não faz um exame de sangue completo, se nunca verificou a creatinina e a ureia, esse é o momento. Especialmente se você tem mais de 40 anos, se tem histórico familiar de doença renal, se tem pressão alta, diabetes ou sobrepeso. Um exame simples de sangue e urina pode revelar o que está acontecendo dentro de você, em silêncio. E quanto mais cedo você souber, mais você pode fazer. Existe também uma questão emocional que eu quero tocar brevemente, porque ela é mais importante do que parece. Cuidar da saúde renal não é só sobre números no exame. É sobre qualidade de vida. É sobre estar presente. É sobre ter energia para as pessoas que você ama, para os planos que você tem para amanhã de amanhã. Os rins são silenciosos até o dia em que não são mais. E nesse dia, quando a doença avança e as opções começam a se estreitar, o que mais se ouve das pessoas é: eu não sabia que podia ter feito algo antes. Você sabe agora. Essa é a diferença entre estar lendo isso hoje e continuar como estava ontem. Você tem informação, você tem ferramentas acessíveis, baratas, deliciosas, que são as 5 frutas que discutimos. Você tem um guia prático para começar ainda hoje e você tem a consciência de que seus rins, esses 2 órgãos silenciosos que nunca pediram nada, merecem um pouco da sua atenção. Melancia para hidratar, dilatar os vasos e combater o estresse oxidativo. Abacaxi para reduzir a inflamação com a bromelina e a vitamina C. Limão para alcalinizar, produzir citrato e proteger os glomérulos. Uva escura para os polifenóis, o resveratrol e as antocianinas. E o caju, a surpresa desta história. Com sua extraordinária vitamina C, seus taninos, seus flavonoides
e seu perfil de potássio mais seguro para quem já tem algum comprometimento renal. 5 frutas. Presentes na nossa cultura, na nossa culinária, nos nossos mercados, nas nossas feiras, presentes na nossa história alimentar como povo. A natureza, muitas vezes, oferece exatamente o que precisamos antes de qualquer laboratório ter conseguido sintetizar em pílula. E agora eu vou te pedir 3 coisas, 3 gestos pequenos que fazem uma diferença enorme para que esse tipo de conteúdo continue chegando até pessoas que precisam. Primeiro, se você gostou desse vídeo, se você aprendeu algo novo, se você vai levar pelo menos uma dessas frutas para sua rotina, me dá um like. Esse gesto simples ajuda esse canal a existir e a continuar trazendo informação de qualidade sobre saúde natural. Segundo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Você provavelmente tem na sua família ou entre seus amigos alguém com creatinina alta, com problema renal, com diabetes, com hipertensão. Manda esse vídeo. Pode ser que o conhecimento que você acabou de adquirir mude a vida de alguém que você ama. Terceiro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque cada semana eu trago mais conteúdo como esse, sobre plantas medicinais, alimentação natural e saúde integrativa, sempre com base em evidências, sempre com respeito pela medicina convencional e sempre com o objetivo de te empoderar com informação para que você seja um participante ativo da sua própria saúde. Obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por ter dado esse tempo aos seus rins. Eles agradecem, mesmo que em silêncio. Até o próximo vídeo.